Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim a santa palavra do Senhor. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então, não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Oremos. Pai bendito e amado, esse é o teu santo evangelho, essa é a tua palavra, Senhor. Essa epístola de Gálatas que é tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra toda é fantástica, é maravilhosa. E aqui nós vemos o puro evangelho de Cristo. Te louvamos, pois esse evangelho tem sido preservado ao longo de 2000 anos, Senhor. Quantas investidas do dragão, que é o diabo, a antiga serpente, como eu dizia de manhã, contra a tua igreja. Quantas vezes ele lançou investidas para que a tua palavra fosse destruída, mas a tua palavra permanece, chega a nós hoje, 2000 anos depois, para que tenhamos conhecimento do verdadeiro evangelho, e não só o conheçamos para a nossa salvação, mas que vivamos esse evangelho dia após dia. Te agradeço, Senhor, e peço que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, o teu Espírito Santo que revelou a Paulo que ele deveria ir a Jerusalém nessa ocasião, o teu Espírito Santo que revelou a Paulo o Evangelho, ao Cristo ter se apresentado a ele no caminho de Damasco, o Espírito Santo que fez com que aqueles gentios fossem convertidos após a pregação do apóstolo Paulo, esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos que escreveram e autores das Escrituras, e que ilumina a nossa mente, que está presente nessa noite, fale a cada coração, e nos convença, e nos exorte, e nos console, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Amados, como você se imagina se preparando para um encontro muito importante, um encontro onde algo muito precioso está em jogo? Talvez você se arrume bem, talvez você, homem, faça a barba bem feita, talvez você, mulher, coloque uma roupa mais mulher sempre se preocupa em colocar uma roupa bonita, uma mais ainda. Eu vou contar para vocês de um encontro que marcou a minha vida, e eu pedi autorização para isso e me foi concedida, então não vou ter problema quando chegar em casa. Mas quando eu comecei a namorar com a minha amada Tatiana, ela só me advertiu, avisa, é mulher de Deus, preocupada, que eu falei assim, vou falar naquele nosso primeiro encontro no restaurante. Ela falou, mas fala que a gente se conhecia antes, que a gente estava orando, que não foi assim não, vai parecer que você me conheceu no restaurante. Essa parte ela vai reclamar que eu falei, mas agora eu já falei. Mas não foi assim não, irmãos, estávamos orando, já nos conhecíamos há alguns anos, mas estávamos orando há algum tempo, e aí chegou o dia da gente ir num restaurante, a gente foi num restaurante bonito ali em Vargem Grande, dia 11 de outubro de 2006, e ali
a minha colega de juventude da Igreja da Freguesia passou a se tornar a minha namorada. E aí, 2 anos depois, aproximadamente, no dia 19 de outubro de 2008, noivamos, num espacinho ali na casa, no prédio da minha mãe, num salão de festas. Tivemos nosso noivado 2 anos depois, aproximadamente. E 1 ano depois, no dia 12 de outubro de 2009, nos casamos. E aí, então, minha amiga, que virou minha namorada e depois minha noiva, passou a ser minha esposa. E agora ela, mais do que isso, além, ainda é mãe dos meus filhos. E daqui, talvez em outubro de novo, outubro é um mês marcante para a gente, né? O Daniel nasceu no dia do aniversário da minha esposa, da Tatiana. E a Raquel, se nascer em outubro, vai ser no mês em que nós começamos a namorar, noivamos e casamos. Então, e a gente quer mesmo que ela chegue até outubro, se Deus permitir, que ela vai estar um pouquinho maior. E aquele encontro foi um encontro importante para mim. E eu achava que era importante, mas hoje, né, muitos anos depois, 14 anos depois, por acaso, o mesmo tempo em que Paulo relata aqui no início desse trecho que lemos, eu vejo que mais importante ainda, pois naquela noite eu estava encontrando não só com a jovem que eu admirava, que era uma mulher de Deus, tinha muitas virtudes e que já tinha conquistado meu coração e que eu queria namorar com ela, mas que veio a ser minha noiva, minha esposa e mãe dos meus filhos. Que encontro importante foi aquele para mim? Para ela também, né? Afinal de contas, sem querer puxar brasa, eu também fui o namorado, o noivo, o marido e sou pai dos filhos dela, né, gente? Dá uma moralzinha para mim também. Mas, irmãos, o que nós vamos falar essa noite é de um encontro que foi muito importante para mim também. Um encontro que foi fundamental para tudo que eu vivo e acredito hoje. E eu quero te dizer algo que talvez você fique impressionado, assim, assustado, pois esse encontro foi muito importante para você também. Esse encontro foi muito importante para a Igreja de Cristo, para a defesa do verdadeiro Evangelho. O que vamos meditar nesse trecho da Epístola de Paulo aos Gálatas, nesse trecho, esses 10 primeiros versículos do capítulo 2, Paulo relata um encontro que ele teve com os demais apóstolos em Jerusalém, especialmente Pedro, Tiago e João. E nesse encontro, irmãos, estava algo fundamental, de fundamental importância para a vida da igreja. Não um casamento ou filhos, que é algo muito importante, mas em âmbito pessoal, familiar, ou para amigos e a igreja na qual fazemos parte. Mas o que estava em jogo ali era o evangelho, o verdadeiro evangelho. Dependendo do rumo que aquele encontro entre Paulo, Pedro, João, Paulo que foi até Jerusalém com Barnabé e Tito, e Pedro, Tiago e João que estavam em Jerusalém, dependendo do rumo que a conversa tomasse, dependendo do que acontecesse naquele dia, a história da igreja cristã poderia ser completamente diferente. Dependendo do que aqueles homens, colunas da igreja, conversassem, dependendo do que aqueles homens resolvessem, talvez a história da igreja poderia ser completamente diferente. Então, irmãos, estamos diante de um acontecimento histórico, de algo que aconteceu, e que muitas vezes passa batido na leitura das Escrituras, mas que é fundamental para hoje sermos uma igreja que conhece, que vive, que prega o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu tenho falado nessas exposições sobre Gálatas, aqui o contexto era o seguinte: Paulo pregava o Evangelho da graça. Paulo, um homem da tribo de Benjamim, que conhecia as Escrituras do Antigo Testamento, que era zeloso, que perseguia a igreja. Paulo, ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Eu ouvi numa pregação essa semana, por isso que é bom a gente ouvir bons pregadores, de um dos maiores exegetas, estudiosos das Escrituras da atualidade, chamado D.A. Carson. Aí ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que Paulo, quando encontrou ali, ele viu Jesus no alto, assim como Estevão viu. Eu pensei, será que Jesus desceu do trono para encontrar com Paulo? Ele falou, não, Paulo, na sua preleção, ele falou isso, eu nunca tinha pensado. Ele viu Jesus lá nos céus, e de lá Jesus falou com ele, que ele era aquele que Paulo perseguia. E Paulo ali teve sua vida transformada e começou a pregar o Evangelho da graça, da salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Só que onde Paulo ia e pregava e estabelecia uma igreja, às vezes chegavam os judaizantes, que eram alguns que falavam,
nós cremos em Jesus, cremos que Jesus é o Messias, mas cremos também que todo aquele que quer ter Jesus como Salvador, precisa crer nele, mas precisa, se for um homem não judeu, se circuncidar. Que, se você não sabe, a circuncisão é uma pequena, como se fosse uma cirurgia de fimose, que é feita na criança judia com 8 dias, mas o adulto que desejasse se tornar judeu poderia se sujeitar a esse doloroso procedimento. E aqueles homens falavam isso, não, alguém para se tornar cristão tem que se tornar judeu antes. Antes de você se tornar um crente em Jesus Cristo, e eles criam Jesus Cristo, mas eles entendiam que tudo do Antigo Testamento deveria permanecer, então eles tinham que ter a mesma dieta do Antigo Testamento, que envolvia uma série de questões, como por exemplo, não fazer uso de carne de porco e de outros animais, que eles deviam guardar dias santos, que eles deviam, inclusive, chegar a esse ponto da circuncisão. E Paulo ficou muito indignado, e por isso que essa carta aos Gálatas eu tenho falado, Paulo está muito indignado, ele já entra sem fazer muitos rodeios, sem fazer muitas apresentações, já entra pegando firme. Versículos 8 e 9 do capítulo 1, ele fala que se alguém pregar evangelho que vá além, olha a preocupação de Paulo, o evangelho que fosse além, que falasse de coisas serem adicionadas à obra de Cristo na cruz, que seja anátema, que seja maldito, ainda que um dos apóstolos, ou um anjo dos céus, diz o apóstolo Paulo, tamanha a preocupação de Paulo com a integridade do evangelho. E aí talvez você pense assim, mas qual o problema? Qual é o problema de, se a pessoa quiser se circuncidar, se a pessoa quiser guardar as leis dietéticas do Antigo Testamento? O problema é que tocava na suficiência da obra de Cristo. O que estava em jogo ali é que Cristo morrer na cruz, e nós crermos nisso e confessarmos, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, se com teus lábios confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É só isso. Se você adicionar qualquer coisa a isso, o evangelho todo se perde. E por isso Paulo tratava isso de forma tão intensa. E os adversários de Paulo usavam um argumento que aí na retórica, na filosofia, é chamado de argumento ad hominem, que é quando alguém, para atacar a ideia de alguém, ataca a pessoa. Isso é muito comum em nossos dias. A pessoa às vezes não tem argumento para argumentar com a pessoa, aí ao invés de atacar os argumentos, ataca a pessoa, fulano é um desqualificado, fulano não sabe do que está falando, fulano é assim, mas ele não sabe de nada. Isso acontece em nossos dias muito, inclusive nas redes sociais. Então esses homens quiseram atacar e dizer que Paulo não era apóstolo, que Paulo não estava como um apóstolo de Cristo pregando o verdadeiro evangelho. E aí, vou colocar aqui, como fiz semana passada, mas são poucos trechos. O reverendo Augusto Nicodemos, nesse livro, que o diácono Valquir generosamente me emprestou, emprestado, vai voltar, tá? 2 vezes, vem. Diz assim, o capítulo 2 é a parte da carta em que Paulo defende seu ministério das acusações que lhe eram pessoalmente dirigidas, de que ele pregava outro evangelho e de que era inferior aos 12, especialmente aos apóstolos Pedro e João, e também a Tiago, o irmão de Jesus, que havia ocupado o lugar de Tiago apóstolo, decapitado por Herodes. Esses 3, Tiago, irmão do Senhor Jesus, Pedro e João, eram os principais líderes da igreja em Jerusalém. Obrigado. Então, havia algo muito sério ali em jogo, irmãos. Que se Paulo chegasse lá em Jerusalém, isso pode parecer meio distante da nossa realidade, mas você vai ver como isso se conecta com as nossas vidas daqui a pouco. Se Paulo chega lá em Jerusalém, e Tiago, João e Pedro falam para ele assim, Paulo, é o seguinte, quem quiser ser cristão tem que se circuncidar. E Paulo fala, se é verdade, vocês têm razão, até hoje, todo crente que se rendesse a Cristo teria que fazer circuncisão. Inclusive eu e você, se você como eu não é judeu. Se Tiago, Pedro e João falassem, tem que circuncidar, e provavelmente Paulo reagiria assim, pela gente ver o teor dele no capítulo, ele falasse, então não aceito, porque esse não é o evangelho da graça, a gente logo ali, nos primeiros anos de vida da igreja cristã, teria um racha significativo entre os 3 principais líderes da igreja em Jerusalém, Tiago, Pedro e João, e o missionário aos gentios, o apóstolo Paulo. Por isso que eu comecei falando do meu encontro com a minha amada esposa, e a importância disso para a minha vida, e quero que a gente entenda a importância do que aconteceu e é registrado aqui no capítulo 2, porque se
houvesse uma divergência aqui, a história da igreja cristã seria outra, irmãos. Em certo sentido, a minha história e a sua seria outra, porque nós poderíamos estar conhecendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Vamos ao texto. Eu dei o tema dessa mensagem, o único evangelho verdadeiro. Antes de eu ler o texto, o que é o evangelho para você? Não responda, nem vou te dar uma resposta. Mas fica com essa pulga atrás da orelha. Se alguém tivesse te pedir uma definição do evangelho, o que é o evangelho, o que você diria? Vamos pensar sobre isso, o único evangelho verdadeiro. Versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Só até aí. O que Paulo está dizendo aqui? 14 anos depois, a gente não sabe se é 14 anos depois da conversão de Paulo, ou no capítulo 1 ele fala que tinha ido a Jerusalém já. Mas independente do que seja, o que a gente vê aqui é que pelo menos há 14 anos Paulo já era um pregador do evangelho. Paulo pregava o evangelho, Paulo anunciava Jesus Cristo, Paulo estava estabelecendo igrejas no poder do Espírito Santo, e agora ele vai para Jerusalém com Barnabé e com Tito. Eu fico pensando, irmãos, eu queria trazer uma certa viagem, assim, uma conjectura aqui com os irmãos, porque às vezes a gente olha grandes homens de Deus da história da igreja, ou talvez um pastor que foi importante na sua conversão, ou mesmo um pastor, como eu citei agora, Augusto Nicodemos, um conhecedor da palavra de Deus, e a gente pensa assim, esses homens de Deus não têm medos, não têm temores, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem Jesus, mas não é bem assim, irmãos. Eu fico pensando como estava o coração de Paulo, porque Paulo sabia que o resultado daquela reunião traria muito impacto sobre a pregação do evangelho e sobre as igrejas que ele tinha fundado. Então Paulo, não posso afirmar isso, mas provavelmente ele subiu com o coração apertado, angustiado, ou mesmo um pouco irado, que Paulo tinha um temperamento forte, ao que tudo indica, a Bíblia nos mostra isso, meio indignado, talvez pensando assim, se Pedro, Tiago e João falarem que tem que circuncidar aqueles que não são judeus, ou seja, que tem que se tornar judeu primeiro para depois se tornar cristão, eu vou romper com eles. Imagina a tensão que estava no coração desse homem que já há pelo menos 14 anos se dedicava integralmente ao ministério. Integralmente que eu digo assim, mesmo trabalhando em alguns momentos com outras coisas, mas se dedicava de todo o coração à pregação do evangelho. E aqui no versículo 2, como nós lemos, fala que ele foi por causa de uma revelação. Alguns entendem, vá comigo em Atos capítulo 11. Um pouquinho atrás na sua Bíblia, perdão. Atos capítulo 11. Versículos 27 a 30. A profecia de Ágabo acerca da fome que viria sobre a Judéia. Atos 11, a partir do versículo 27. Diz assim: naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, onde fica Jerusalém, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então talvez seja o mesmo contexto em que Paulo subiu para Jerusalém para ajudar os judeus que estavam sofrendo com a fome profetizada por Ágabo. Talvez seja por isso que Paulo fala de uma revelação, ou o Espírito Santo ministrou o coração dele. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo continua falando aos nossos corações hoje. Alguns estudiosos dizem que o nome do livro de Atos não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo, que o que você vê no livro de Atos é o Espírito Santo conduzindo a igreja, e eu creio que até hoje a verdadeira igreja de Cristo continua sendo guiada pelo Espírito do Senhor, e que Deus revela coisas aos nossos corações. É certo que Paulo era um apóstolo, então ele recebeu revelações que ninguém mais vai receber,
porque Deus estava usando esses homens para termos o que temos hoje no Novo Testamento, o cânon, a palavra de Deus. Mas eu creio que ainda hoje o Espírito Santo nos direciona na obra de Deus. Vamos por qual caminho esses meses de pandemia, irmãos? Como a gente está sendo exposto a tomar decisões atrás de decisões? Voltamos com culto presencial, não voltamos? Voltamos agora, voltamos depois, voltamos com jovens, voltamos com jejum. Cada semana quase a gente tem que tomar decisões, voltamos com culto de quinta, não voltamos. E a gente precisa da direção do Espírito Santo. E talvez Paulo tenha vivido isso aqui, o Espírito Santo tenha direcionado ele, vá até Jerusalém, para esse encontro tão importante. E como nós lemos aqui, quando chegou lá, Paulo pregou para eles o mesmo evangelho que ele pregava para todo mundo. E aqui há um outro aspecto interessante no capítulo 2, que eu acho muito prático para nós, irmãos, que Paulo diz assim na segunda parte, que eu já li, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes. Às vezes a gente pensa assim, o que eu preciso para fazer a obra de Deus? O que eu preciso para servir a Deus? Preciso de uma revelação, de uma direção do Espírito Santo? Muitas vezes sim. Preciso conhecer a palavra de Deus? Sim. Esse versículo 2 fala que Paulo foi por causa de uma revelação e expôs diante deles o Evangelho, a direção do Espírito Santo e o Evangelho de Cristo, o Espírito guiando e a palavra de Deus. Mas também Paulo fala, olha, eu fui em particular aos mais influentes, possivelmente a Tiago, Pedro e João. O que significa? Que na obra de Deus, irmãos, nós precisamos da direção do Espírito Santo, precisamos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos. Mas também precisamos ter sabedoria, irmãos. Paulo teve uma atitude de sabedoria. Às vezes a gente pensa assim, Paulo, que é um homem muito influente, um homem muito conhecedor, já sabia o que tinha que fazer, ele pegou e foi. Mas aqui diz que ele teve uma atitude de sabedoria, porque se ele saísse falando com todo mundo, talvez as coisas não ficassem tão boas. Então ele foi direto falar com quem devia para resolver essa situação importante para a igreja daquela época, que tem impacto até nós hoje. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos da direção do Espírito Santo nas nossas decisões, mas também precisamos de sabedoria, irmão. Muitas vezes a igreja, infelizmente, tem perdido essa dimensão, e a sabedoria nós encontramos na palavra de Deus. Precisamos de sabedoria. Você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, ore, peça direção ao Espírito Santo, leia a palavra de Deus. A maior parte das decisões que nós precisamos tomar, a Bíblia já nos dá, no mínimo, os princípios. Certamente ela já dá para você tomar as decisões, mas peça a Deus sabedoria. Como eu já tenho dito isso, muitas vezes cristãos, em nome da fé, sacrificam a sabedoria e tomam atitudes insensatas, dizendo que estão tomando uma atitude de fé. E por sua vez devemos ter sabedoria e devemos ter fé de que Deus conduz as nossas vidas, amém? Paulo fazia isso, ele tinha uma reunião importante, algo muito importante estava em jogo, o verdadeiro evangelho, e ele foi falar com as pessoas certas, ele teve essa sabedoria, diante de uma revelação do Espírito Santo, e pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Segundo ponto aqui, Paulo começa a falar um pouco do problema que ele tinha com esses tais judaizantes, que eram esses que queriam fazer com que o povo de Deus voltasse a ser judeu antes de ser cristão. Olha o que diz o versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse em vocês. O que Paulo está falando? Paulo chegou lá com Tito, que era grego, não era judeu. E aí esses judaizantes queriam que não, Tito tem que se circuncidar, tem que fazer esse negócio que parecia a operação que temos hoje, né, a operação de fimose. Ele tem que fazer isso para se tornar um cristão, porque ele tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão. E Paulo fala, não, a gente não se sujeitou a isso, eles estão querendo espionar a nossa liberdade. E aí, trazendo para uma aplicação mais próxima a nós, irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala muitas vezes nesse livro, que essa mensagem de Gálatas, ela é urgente para a igreja brasileira hoje, que infelizmente a igreja evangélica brasileira está deixando de se apegar à palavra de Deus e se apegando a fábulas, se apegando a ideias que não vêm das Escrituras. E aí você vê às vezes os evangélicos criticando os católicos, como eu tenho dito, e a gente age igualzinho, só que ao invés de ter uma imagem de um santo do passado, tem uma imagem de um cantor gospel, de um pregador famoso.
Ao invés de subir uma escadaria de joelhos, você entende que se fizer a campanha tantas e tantas vezes, aí Deus vai te abençoar. A igreja evangélica brasileira, infelizmente, está recheada de falsos ensinos, de um falso evangelho, de coisas que querem acrescentar ao ensino puro e simples da palavra de Deus. E por isso que essa mensagem, embora hoje em dia ninguém fale de um cristão se circuncidar, ninguém fale de um cristão não comer carne de porco, ninguém fale de um cristão e celebrar as festas lá do Antigo Testamento, como faziam os judeus, mas esse princípio de você acrescentar algo à palavra de Deus está muito presente nas igrejas evangélicas brasileiras. A gente precisa abrir os olhos, irmãos. Porque quando acrescentamos alguma coisa ao evangelho, nós perdemos o evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo, nessa segunda parte aqui, ele fala de como tratou e botou para correr esses falsos mestres que estavam querendo desviar o povo de Deus. E aí chega o versículo 6 em diante, irmãos, fala mais claramente da conversa de Paulo com Pedro, Tiago e João. Eu acho interessante que muitas vezes quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente separa isso, né? Como se Pedro, João fossem uma coisa. Até no livro de Atos a gente vê que até o capítulo 12 fala muito de Pedro e João, e a partir do 13 fala mais de Paulo, embora a conversão de Paulo esteja no capítulo 9 de Atos. Mas a gente acha, parece que eles nunca se conheceram. E aqui a gente vê não, que eles se encontraram, que eles conversaram, que eles chegaram a um consenso. Porque o mesmo evangelho, como disse o tema dessa mensagem, o mesmo evangelho pregado por João, o mesmo evangelho pregado por Pedro, o mesmo evangelho pregado por Tiago, era o evangelho pregado por Paulo, o único evangelho verdadeiro da graça de Deus em Cristo Jesus. E aqui o versículo 6 começa a falar para a gente, ó. Quanto aos que pareciam influentes, possivelmente falando aqui de Pedro, Tiago e João, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram em nada, só até aí. Aí talvez você pense assim, meu Deus, Paulo está sendo arrogante, Paulo está falando o que é, eu fui lá falar com Tiago, Pedro e João, eles não tinham nada para me dizer. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo aqui é que em relação ao evangelho que Paulo pregava revelado por Deus, eles não tinham nada a acrescentar, porque Paulo recebeu por revelação de Deus, como diz aqui no início do capítulo 1, no início da carta aos Gálatas, o próprio Senhor revelou a Paulo esse evangelho verdadeiro, e era o mesmo evangelho que eles pregavam. E aqui, irmãos, há um detalhe também que eu acho que a gente tem que estar atento. Paulo mostra para ele que, embora aqueles homens fossem muito influentes, isso não fazia diferença para Paulo. E hoje em dia a igreja brasileira está cheia de um certo culto à celebridade que não deve ser assim, irmão. Às vezes as pessoas veem celebridades do mundo gospel e agem igualzinho às celebridades do mundo aí fora. E não é para ser assim, irmãos. Paulo fala que ele respeitou, ele considerou os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, mas não tratou eles como sobre-humanos, como pessoas sobrenaturais. Isso não fazia diferença para Paulo. Então nós devemos respeitar os homens de Deus, devemos honrar aqueles, a Bíblia fala sobre isso, mas isso tem um limite, irmãos, que muitas vezes a igreja perdeu. Por quê? Porque muitas vezes também a gente quer encontrar alguém que seja um Messias. Às vezes a gente não quer se voltar para o Messias que está lá nos céus, mas a gente quer encontrar alguém que resolva os nossos problemas. Então é mais fácil você estabelecer um guru espiritual, alguém que você considera quase um semideus, porque se ele resolver meus problemas eu estou feliz, mas no Evangelho não é assim, irmãos. No Evangelho cada um de nós individualmente vai prestar contas a Deus. Os líderes vão prestar contas a Deus e os liderados vão prestar contas a Deus, os pastores vão prestar contas a Deus, mas cada um membro da igreja de Cristo nessa terra vai prestar contas a Deus. Eu vou prestar contas a Deus, você vai prestar contas a Deus. E devemos agir assim, irmãos. Mas o que aconteceu em diante? Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, ou seja, aos não-judeus, assim como a Pedro aos circuncisos, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos incircuncisos. Ou seja, Paulo e Barnabé deveriam pregar para os não-judeus e Pedro, Tiago e João deveriam continuar ali em Jerusalém pregando para os judeus. O que a gente aprende com isso, irmãos? O que a gente aprende com essa palavra?
que o evangelho é um só, não pode mudar uma vírgula. O evangelho da salvação em Cristo Jesus é apenas um, mas Deus usa métodos e estratégias diferentes. Isso não quer dizer que Paulo só pregava para gentio, para não judeus. Se você for lá no livro de Atos, você vê que Paulo normalmente chegava numa cidade e pregava na sinagoga para os judeus, mas que o chamado principal dele era para pregar para os não judeus. E de semelhante forma, Pedro, Tiago e João também pregavam para não judeus, mas predominantemente para judeus. Mas o que está falando aqui, o evangelho é um só, mas os chamados são diferentes. E aí eu vejo, irmãos, que a gente precisa ter mais humildade quando a gente vê alguém diferente de nós. Às vezes você é uma pessoa que tem um chamado para oração, para intercessão. Todos nós devemos orar, devemos interceder. Mas nem todas as pessoas são chamadas por Deus a dedicar tanto tempo intercedendo pelos outros. Todos devemos interceder, mas algumas pessoas são chamadas mais nesse sentido. De repente você é chamado por Deus para ser um evangelista, para pregar o evangelho. Todos nós somos chamados por Deus a pregar o evangelho, todos nós. Mas algumas pessoas, né, a gente conhece pessoas até da época da freguesia, né, que pregam assim, que onde para está pregando o evangelho, glória a Deus, somos evangelistas. Mas não queira que você que é evangelista e que sai pregando para todo mundo, entra no ônibus, entra no trem, está falando de Jesus, glória a Deus por isso, mas não queira você que é o evangelista, que todo mundo seja igual a você. Não queira você que é um mestre, que se dedica ao estudo da palavra de Deus, que todo mundo tenha a mesma dedicação que você. Nós temos chamados diferentes, e essa riqueza do corpo de Cristo é maravilhosa, irmãos. Que uns vão se dedicar mais ao estudo da palavra, uns vão se dedicar mais à oração, outros vão se dedicar mais à evangelização, outros vão se dedicar mais ao cuidado com os necessitados, e assim a igreja vai caminhando como um corpo, cada um cumprindo a sua função para a glória de Deus. E Pedro, Tiago, João, Paulo e Barnabé entenderam isso. Deus os chamou para pregar um único evangelho, mas eles tinham chamados, ministérios diferentes. Olha o que diz aqui o Augusto Nicodemos. Deus havia designado Paulo para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, os não-judeus, assim como designara Pedro para pregar o evangelho aos judeus. Ao perceberem isso, reconheceram por conseguinte o apostolado de Paulo. Isso que parece meio teórico, mas o que é importante aqui a gente entender, irmãos? Porque lembra que eu falei para vocês que os judaizantes, esses que queriam acrescentar alguma coisa ao evangelho, eles estavam tentando minar a autoridade de Paulo. Porque se eles falassem, Paulo não é apóstolo coisa nenhuma, ele está inventando essas coisas da cabeça dele. Quando você mina a autoridade de uma pessoa, você mina a mensagem dela. Eles queriam desqualificar Paulo para desqualificar a mensagem de Paulo. E ao Pedro, Tiago e João reconhecerem que ele tinha um chamado para os não-judeus, eles de certa forma estavam reconhecendo que Paulo também era um apóstolo chamado por Deus. E aí, antes de concluir, o último versículo fala algo importante que gera muita dúvida, irmãos, em nosso meio hoje em dia. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Curioso que esse encontro importante, que tem efeito até as nossas vidas hoje, não só porque eu estou pregando nesse texto hoje, mas porque o entendimento do evangelho da graça de Deus, e Paulo aqui acabou com o argumento daqueles seus inimigos que queriam minar o evangelho pregado por ele, porque agora, quando alguém falasse, Paulo prega um evangelho diferente, o pessoal vai falar, não, Paulo escreveu isso aqui para mostrar para a gente que ele prega o mesmo evangelho de Pedro, Tiago e João, o evangelho da graça. Não precisamos fazer nada para acrescentar a obra de Cristo em nosso favor. Tudo certo, a tensão aliviou. E aí, antes de ir embora, eles pedem a Paulo que se lembrasse dos pobres. Talvez por causa da fome profetizada, por causa do que aconteceu lá na Judéia naqueles dias. Muitos judeus, quando se convertiam a Cristo, perdiam seu emprego, à semelhança dos muçulmanos hoje, porque as suas famílias eram judias, e quando alguém se convertia a Cristo, alguns consideravam isso uma heresia, uma blasfêmia, e aí muitos judeus perdiam seu emprego, perdiam seus bens, perdiam seu contato com seus familiares, e era uma igreja muito pobre em Jerusalém. Então talvez por isso eles tenham falado, não se esqueçam dos pobres. E como a gente como igreja hoje deve lidar com os pobres, irmãos? Como a gente deve lidar com aqueles que passam necessidade em nosso meio? Como deve ser isso? Porque a gente logo pensa em extremos, né? Ou a igreja se torna uma ONG, um lugar de assistência social, em que busca somente dar assistência social aos necessitados, ou vai para outro extremo e pensa, a missão da igreja é pregar o evangelho. Isso mesmo, a missão da igreja é fazer discípulos de Cristo pregando o evangelho.
mas acaba ficando alheia à dor e ao sofrimento que nos circundam. Vivemos recentemente, ainda estamos no impacto da pandemia, né? Mas especialmente nos períodos, esses meses aí de março até junho, julho, dias dramáticos, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos que perderam seus empregos ou não puderam trabalhar por serem profissionais da área de saúde, de saúde pelo contrário, né? O pessoal da saúde trabalhou dobrado, né, Nelson? Mas por serem profissionais talvez da área de estética, salões todos fechados, não tinha como nem falar, vou fazer trabalho particular na casa do cliente, ninguém queria receber ninguém em casa para fazer unha, para fazer cabelo, para fazer nada. Restaurantes fechados, motorista de aplicativo ou de táxi, não tem ninguém na rua, como é que vai carregar alguém? Vai levar alguém para cima e para baixo? E aí? Qual é a postura que devemos tomar como igreja e que deveríamos ter tomado ou que tomamos, graças a Deus, em meio a tudo isso? Eu creio que a orientação que Paulo deu aqui, deram a Paulo aqui, a Barnabé, lembrarmos-nos dos pobres, no caso aqui não necessariamente pobres, mas aqueles em nosso meio em primeiro lugar, que passam por necessidade. Por isso, irmãos, eu não quero me vangloriar com isso, pois não, de coração, o propósito não é esse, mas eu falava, e vocês lembram frequentemente, eu não aceito que ninguém em nosso meio passe necessidade. A pessoa pode ficar sem dinheiro para pagar uma conta, pode ter que negociar o aluguel, pode ficar sem comer. Por favor, procurem a mim, procurem nos diáconos. Quantas vezes vocês me ouviram falando isso? Que eu entendo que a igreja, irmãos, não pode aceitar que pessoas passam necessidade em seu meio. E foi interessante eu pregar sobre isso, que ontem eu tive uma aula online, um seminário que eu faço, e uma aula com um pastor o reverendo Franklin Ferreira, que é um homem com muito conteúdo bíblico, histórico, teológico, mas também com um coração muito voltado para a influência da igreja na sociedade, para questões, inclusive, voltadas à política. E surgiu o assunto para falar sobre isso na aula. Ele falava, o papel da igreja é que a igreja, os irmãos da igreja sejam supridos, e aquele que tem mais venha abençoar aquele que tem menos. Não numa visão socialista, utópica, comunista, pois não cremos nisso. O comunismo não é cristão, o comunismo é materialista, é ateísta, e é um dos instrumentos mais terríveis de mortes, de milhões e milhões de mortes do século passado em especial, por conta de regimes comunistas terríveis. Se você pensa que comunismo é uma coisa legalzinha para que todo mundo seja igual, acabe com essa ideia que não é isso. Não é uma visão socialista, comunista da vida, mas é uma lição de misericórdia, de amor, e a igreja sempre vai ter pessoas que vão ganhar mais, sempre vai ter um que vai ter mais prosperidade financeira, mas não pode ter necessitados no meio do povo de Deus. Claro que devemos trabalhar. Paulo, que recebeu essa orientação, dá uma orientação lá aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, salvo engano, falando assim, aquele que não quer trabalhar, não coma. Se tem alguém que não está comendo porque não trabalha, então lembra ele disso, vai trabalhar, você não precisa comer, você precisa trabalhar também. Não é sustentar quem não quer trabalhar, mas havendo pessoas necessitadas, como esses, que estavam perdendo tudo que tinham por se render a Cristo, perdiam seu emprego, perdiam seus bens, perdiam seus contatos familiares, ou pessoas como tivemos aqui, que por conta da pandemia não puderam trabalhar, não tinha de onde tirar recurso. Nós devemos ajudar sim, irmãos. Devemos fazer o que os apóstolos falaram a Paulo e Barnabé aqui, lembrem-se dos pobres. E qual foi a resposta de Paulo? O que me esforcei por fazer. E se você for lá em 2 Coríntios 8 e 9, eu preguei sobre isso recentemente, e outros textos, como lá em Atos mesmo nós vimos, você vê que Paulo mobilizava a igreja para levantar recursos para abençoar os necessitados. E assim deve ser, irmãos. Mas uma coisa muito interessante ainda sobre essa temática, o meu professor falava ontem na aula, que a igreja, como instituição, ela deve priorizar a necessidade dos membros, e eventualmente ajudar pessoas de fora, como nós fizemos. Mas, sobretudo, deve haver uma cultura de generosidade e misericórdia na vida da igreja. Então, se você sabe que tem alguém, um vizinho teu, passando necessidade, dificuldade, se você não pode ajudar, se você não tem como dar uma cesta básica, dar um alimento, nos procure, a gente vai correr atrás de ajudar essa pessoa, mesmo que ela não seja da igreja, pois eu creio que nisso a gente testemunha de Cristo. A gente vai priorizar os da igreja e vamos ajudar assim, os de fora, se assim se fizer necessário. Mas se você tem condições de ajudar, não procure a igreja não, mete a mão no seu bolso e vai lá e ajuda aquela pessoa. Porque essa cultura de generosidade não tem que ser só da igreja, tem que ser de todo cristão, irmãos. Então devemos nos lembrar dos pobres, não porque cremos numa utopia socialista, comunista, não porque cremos que um dia todos serão iguais,
Enquanto houver pecado, isso não vai existir. Mas porque nós cremos que o nosso Deus é generoso, nosso Deus é misericordioso, e o nosso Deus nos chama a nos lembrar dos pobres, dos necessitados, e assim como Paulo, devemos nos esforçar por fazer isso. Então o Evangelho foi preservado, o Evangelho foi guardado, o Evangelho foi preservado da investida daqueles falsos mestres. E aí agora sim, caminhando para o fim, o reverendo Augusto Nicodemos dá 5 aplicações práticas, 5 conclusões que a gente tira desse texto. Primeiro, há um só evangelho, irmãos. Não existem 2 evangelhos. Por isso que na mensagem anterior eu dei o título de o Evangelho de Deus e, entre aspas, o Evangelho do homem. Só há um evangelho que é pela graça em Jesus Cristo, que vamos celebrar daqui a pouco, a morte de Jesus naquela cruz, a sua ressurreição, o seu sangue derramado por nós. Esse é o único evangelho verdadeiro. Mas, segundo ponto, embora só existam o evangelho, existem diferentes aplicações. Paulo, Pedro pregavam o mesmo evangelho, mas Paulo para um público e Pedro para outro. Existem missionários transculturais que saem da sua terra e vão pregar em outros países, em outras cidades, em outros lugares. Existem aqueles que nunca sairão do seu bairro. Nascerão, crescerão, casarão, terão filhos e morrerão morando no mesmo lugar. Mas podem ser missionários poderosos nas mãos de Deus naquele lugar. Não é missionário só quem vai para outro país, quem vai para a China, quem vai para países muçulmanos. Glória a Deus por esse, devemos ter. Mas você deve ser um missionário onde você estiver. Terceiro ponto, busque comunhão com todos os cristãos verdadeiros, mesmo que eles não sejam da sua igreja, da sua denominação, ou pensem em algumas coisas diferentes de você. Nós não podemos pregar Igreja Cristã Nova Vida, não podemos pregar Igreja Cristã Nova Vida do Anil, nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho. E perdoe citar mais uma vez o seminário, mas esse seminário tem me dado o privilégio, rico privilégio, de ter comunhão e conviver, mesmo que nesse período somente pela internet, com irmãos preciosos, crentes verdadeiros, de igrejas presbiterianas, de igrejas batistas, de igrejas livres, de igrejas pentecostais, mas irmãos que verdadeiramente amam e servem a Deus e buscam conhecer, se aprofundar na palavra, embora em alguns aspectos menores talvez pensem diferente da gente, em algumas questões. Quarto ponto, não abra mão do que é fundamental. E Augusto Nicodemos fala, se Pedro e João tivessem falado, você trouxe Tito, ele é grego, então vamos circuncidar Tito e vai ficar tudo certo. Paulo não circuncidaria Tito, porque ele foi certo de que não tinha que circuncidar ninguém para se tornar crente. Aí talvez aqueles que conhecem um pouquinho mais das Escrituras, pensem, mas lá em Atos 16, Paulo não circuncidou Timóteo? Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. E ali havia um contexto em que Paulo sim fez isso, mas não pela salvação, não pelo evangelho, para que Timóteo fosse salvo, mas que ele pudesse possivelmente ir com Paulo até as sinagogas, que não aceitariam Timóteo, mesmo sabendo que ele tinha mãe judia, se ele não fosse circuncidado. Então o contexto é muito diferente. Paulo circuncidou Timóteo não para Timóteo ser salvo. Paulo circuncidou Timóteo para que ele pudesse ter livre acesso e pregar nas sinagogas dos judeus. Agora Tito não, porque se ele circuncidasse Tito ali, ele estaria dizendo que todo cristão, inclusive eu e você, para ser crente de verdade, teria que guardar toda a lei do Antigo Testamento. E por fim, sejamos gratos a Deus, irmãos. Deus tem nos dado muitas coisas. A gente chega aqui nessa igreja confortável, mesmo com esse som chato aqui atrás, mas daqui a pouco a gente vai voltar a fechar a janela definitivamente, e vamos ser preservados desse som. Mas estamos num lugar confortável, temos ar-condicionado, eu tenho um microfone, a Bíblia está aqui, eu estou com uma Bíblia de estudo, dentre das que eu tenho várias, Bíblia de estudo de arqueologia, você talvez tenha algumas na sua casa, você tem Bíblia online, tem tanta coisa disponível para nós, e às vezes a gente tem tanto que a gente fica até perdido e banaliza, mas irmãos, isso aqui custou sangue, pessoas deram a sua vida para que essa palavra estivesse aqui diante de nós nessa noite. Você acha que foi fácil compilar esses textos? Quanto trabalho, quanto suor, quantas lágrimas, quanto sofrimento, para que eu e você hoje tenhamos 1, 2 ou 10 Bíblias em casa, e às vezes a gente tem e não lê, irmão. Misericórdia, irmão. Quando a gente olha para a história de Paulo, que estava disposto a morrer pelo Evangelho, e de fato foi morto, de Pedro, que foi condenado à crucificação, mas ele disse que não era digno, contra a tradição cristã, de morrer como seu Senhor, e aí contam que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro era a referência ali em Jerusalém, junto com João e Tiago.
Esses homens deram as suas vidas para que eu e você estivéssemos aqui nesse lugar confortável, ouvindo a pregação do Evangelho. E a gente tem que ser grato a Deus por isso, irmãos. Então, 5 pontos. Há um só Evangelho. Embora exista só um Evangelho, existem diferentes aplicações e chamados. Devemos ter comunhão com todo cristão verdadeiro e não somente com o que declara todas as doutrinas que nós cremos, tirando as fundamentais. Não abrir mão do que é fundamental e sermos gratos a Deus, pois Ele tem nos concedido muitas coisas boas. Eu vou deixar uma frase aqui do Augusto Nicodemos, que é uma provocação para nossas próximas aulas de escola dominical, em que eu falarei sobre escatologia, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Uma das tarefas mais difíceis da igreja é separar o essencial, o que de fato faz parte do Evangelho, daquilo que é simplesmente uma expressão cultural. As expressões culturais podem ser postas de lado, e as tradições podem ser substituídas, mas o Evangelho é imutável. Se Deus permitir, nos próximos 2 domingos, falarei um pouco sobre isso, sobre escatologia, e sobre a importância de nós entendermos que pessoas podem, dentro do meio cristão, pensarem diferentes até certo ponto, e nós, assim como Pedro, Tiago e João fizeram com Paulo, estendermos a destra de comunhão a elas. Mas há elementos do Evangelho que são inegociáveis. A salvação pela graça somente em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus em nosso lugar. E isso não podemos negociar, e Paulo não estava disposto a negociar isso. E louvado seja o Senhor, porque eles conciliaram, e aí Paulo foi o seu chamado para os gentios, e Pedro, e João e Tiago para os judeus. Como eu falei no início, irmãos, esse encontro pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas ele foi fundamental. Aprove a Deus que as coisas acontecessem dessa forma, e fossem registradas dessa maneira, para a nossa edificação. Mas é como eu perguntei no início, o que é o Evangelho para você? Será que você tem entendido o que é realmente o Evangelho? Ou você vem na igreja porque seu pai te traz, porque você vinha com a sua mãe, ou porque é melhor estar na igreja do que estar por aí perdido, ou porque você está com medo de ir para o inferno? O Evangelho é muito mais do que isso, irmão. O Evangelho é a mensagem de salvação. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar, Ele pagou o preço, nós não poderíamos nos salvar, mas Ele veio e morreu em nosso lugar. É isso que faremos agora, lembraremos agora, na ceia do Senhor. Você tem consciência desse Evangelho? E como eu disse numa mensagem anterior, esse Evangelho não é só para nos salvar, que já seria muito, nos rendermos, tirarmos as nossas defesas e nos rendermos a Cristo, falando: Senhor, eu não posso me salvar, eu não posso salvar a mim mesmo, eu preciso de Ti. Já seria maravilhoso. Mas Deus nos chama a viver esse Evangelho todo dia. E assim como eu recebi misericórdia e perdão de Deus, eu devo dar misericórdia e perdoar o meu próximo. Assim como eu entendo que a graça é o favor imerecido de Deus, e eu recebi um favor de Deus sem merecer, eu devo ser favorável com o outro, mesmo que ele não mereça. Assim como Deus, sendo rico em Cristo, Cristo sendo rico se fez pobre e morreu naquela cruz em meu lugar, para me trazer tão grande salvação, eu devo me humilhar e devo, por vezes, abrir mão de coisas importantes para mim, para abençoar a vida do necessitado, pois isso redundará em glórias a Deus. Ah, mas se a pessoa não reconhecer, faça o teu papel. Importa nos honrar a Deus. Ter sabedoria também, que há muitos usurpadores, muitos aproveitadores. A gente falava sobre isso na aula também. Um colega compartilhou lá de São Paulo que a prefeitura da cidade dele distribuiu nas igrejas uns tickets, anos atrás, para você pegar leite na prefeitura. A prefeitura distribuía leite gratuitamente, mas você tinha que ter aquele ticket para pegar. Pessoas iam até a igreja dele, entregavam o ticket, e a pessoa ia lá e pegava o ticket na prefeitura. E eles começaram a saber que tinham pessoas indo em várias igrejas. E aí pegavam vários tickets, chegavam na prefeitura com um monte de ticket, pegavam um monte de leite e ia embora. Aproveitadores, usurpadores, precisamos abrir os olhos para isso, ter sabedoria. Mas eu creio que a igreja hoje precisa muito mais de generosidade, irmãos, porque eu acho que a gente está muito mais fechando a mão do que abrir. Quando a gente estiver abrindo a mão demais, aí eu creio que o Espírito Santo tem que nos alertar a sermos mais sensatos e cuidadosos. Mas quando você está fechando a mão demais, você não precisa ter sabedoria, você não dá nada para ninguém. Que sejamos mais generosos, que tenhamos um coração mais amável. E assim como eles falaram a Paulo, que nos lembremos dos necessitados em nosso meio em primeiro lugar e nos esforcemos para levar também o consolo, o conforto material, mas sobretudo a salvação, a mensagem do verdadeiro Evangelho a todo aquele que estiver diante de nós. Feche seus olhos.
Vamos orar.